Olá, boa noite a todos. Boa noite, Malô, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Graças a Deus. Espero que você também tenha passado um bom domingo. Feliz Dia dos Pais para você. Parabéns para todos os pais que acompanharem conosco hoje à noite. Mais uma vez, nós desejamos que estejam todos bem, em paz, com muita saúde e que os bondosos amigos espirituais possam nos inspirar e amparar a todos nesta noite. Mais um encontro, 16º, né? Já estamos aqui com a Celina, com a Rosana, com o Matias, Aham. Matheus, com a Eliana, Que bom, com a graças a Vilma, né? Deus. Que bom, graças a Deus. E hoje nós vamos falar no nosso 16º encontro sobre reconciliação. É Sim. um teminha difícil, né? Oh, Complicadinho. foi difícil nisso, Leonardo. E se é Difícil para reconciliação, nós, né? e se é reconciliação, é porque nós já tivemos alguma desavença, né? Senão não teria Sim, reconciliação. Então a gente já sim. começa mal na história, né? Pois é, pois é. Eu vou projetar então a imagem, nós vamos encontrar lá no capítulo Mateus, capítulo 5, né? De 23 a 26. Vou projetar Uhum, para a gente poder conversar e ler ela, tá bom? tá certo. Bom, vamos lá. Lá no versículo 23, começando então, né, no Evangelho de Mateus. Porquanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o seu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Nós temos aqui, para nos auxiliar um pouquinho já, Malô, a questão Uhum. da tradução, né? Você poderia trazer um pouquinho Isso. para nós. Sim, Leonardo, mas antes de falar dessa questão da tradução, sobretudo ali no último versículo 26, nós ainda estamos, aliás, esse trechinho é o último trecho no qual Jesus está falando sobre o não matarás, né, que ele agora está fazendo, ele está num trecho diferente do Sermão do Monte, onde ele começa a comparar a antiga lei, ou seja, os ensinamentos de Moisés, com a nova proposta que ele trazia, no sentido de ampliar a compreensão desses ensinamentos, das leis divinas, lá de Moisés. Então, nós ainda estamos no não matarás. E ele, para fechar os seus ensinamentos a respeito desta lei, lá dos 10 mandamentos, ele termina com estes convites, porque olha só, Leonardo, quando ele diz o não matarás, no sentido de não eliminarmos nenhuma boa intenção do nosso semelhante, convidando-nos a tratar o próximo com gentileza, com afabilidade, ele conclui convidando a reconciliar-se com aqueles com quem há um entrevero, um sentimento de antipatia, uma animosidade, ou até mesmo uma inimizade. Então vejam o quanto ele ampliou o não matarás, né? No sentido de não direcionarmos palavras ofensivas ao nosso próximo, foi o que nós tratamos na semana passada, e agora ele vem com um convite mais profundo ainda, dizendo, olha, não perca um amigo, né? Não deixe de tentar cultivar uma amizade, eliminando a inimizade através da reconciliação. Então, realmente é maravilhoso o que Jesus propõe só nesse não matarás.
né, que ele começa por aí, né, Leonardo? E o reconciliar-te aí, a gente olhando pelo não matarás na continuação, né? Se nós pensarmos em matar ali a esperança de alguém, o reconciliar é trazer a esperança de volta, né? Trazer, exatamente, isso. Tudo aquilo que nós eliminarmos do outro, né, causando ali uma discórdia, nós temos que trazer de volta, né? Muito bem Exato. colocado, é isso mesmo. É isso mesmo. Fazer Então, acender de novo, né? É isso aí. e aquela questãozinha ali dos dois últimos versículos, vejam que tem ali uma sequência de ações, né? Onde ele coloca lá, olha, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, portanto, vai haver um julgamento, após o julgamento, no qual seremos condenados, seremos entregues a um oficial que vai nos encerrar na prisão. Mas essa questão da prisão, lá nos tempos de Jesus, eram as masmorras, e elas ficavam sempre no subterrâneo, abaixo do solo. Eram lugares infectos. E nas traduções em hebraico, no último versículo, ele diz, nós lemos hoje, né? Não sairás. E no original em hebraico está escrito, não subirás de lá. Então, nós temos que realmente fazer um processo de elevação para vencermos as consequências negativas de não termos tentado nos entender com alguém, né? Alguém com quem eliminamos alguma coisa de bom ou tentamos eliminar alguma coisa de bom que aquela pessoa tenha. Lembrando, estamos ainda dentro do trechinho em que Jesus fala do não matarás. É isso. E quando a gente vai olhar, quando eu estava fazendo a leitura, né, e viu o subir, né, em relação às masmorras, quando nós olhamos para dentro do Espiritismo, nós também podemos, eu entendo que não era isso, mas nós podemos trazer que nós nos encontramos ainda em estado de vibração muito baixa, né? E aí seria necessário subir, né? O nível evolutivo nosso também, né? Elevar a nossa maneira de pensar e de considerar o próximo, né, Leonardo? Porque agora Jesus está naquele trechinho do Sermão do Monte, onde ele está colocando como é que nós nos postamos, como é que nós nos comportamos em relação ao próximo, não é? Ele vai trazer muito bem, nós estamos lá embaixo, né? Como é preciso se elevar de fato. Às vezes, quem está por baixo somos nós, embora a nossa ilusão dê a impressão para a gente que nós é que estamos por cima, não é? Estamos longe ainda, né, Malô? Estamos longe, isso é verdade. Ele traz para nós aí essa lição do reconciliar, mas nós não entendemos muito bem, né? Porque parece que a gente vem, ao invés de ir nos reconciliando, nós vamos aumentando os desafetos, né? Isso porque nós não entendemos nós mesmos, as dificuldades, as virtudes dentro de nós, né? Então, e Jesus é muito claro ao dizer, e vejam como, assim, o que ele coloca tem uma lógica, né, Leonardo? Porque na época as pessoas iam ao templo para cumprir as suas obrigações de ordem religiosa, digamos assim. E quando elas cometiam alguma infração, algum ato que ferisse os mandamentos da Torá, ela deveria comparecer ao templo oferecendo sacrifícios, que o sacrifício que a gente fala era realmente sacrifício de animais, né? As pombinhas, ou então os cordeirinhos, né, que deviam ser comprados lá no templo, enfim, ou então levar cereais, coisas assim. E então, o que Jesus está dizendo, claro, sempre usando os costumes daquela época, olha, do que adianta você ir até o templo, né, fazer os sacrifícios que a Torá manda, né, que exige, que são ordenações humanas, se lá nos pedindo a Deus, né, que reconsidere perdão para os seus erros, para as suas faltas, aí você se considera kid com a sua tarefa religiosa, mas lá dentro do seu coração
você não está legal com alguém. E isso continua acontecendo do mesmo modo. Do que adianta a gente participar de um culto, de uma atividade religiosa, ir ao centro espírita, ouvir palestra, tomar passe, né? Se lá no nosso coração a gente não está bem com alguém, e não está bem com alguém porque partiu da gente, né, a ofensa em relação ao outro. Então, continua sendo atual o que Jesus disse, aplicando ainda hoje nas nossas atividades religiosas. Como fazer, por exemplo, uma prece, né? Como fazer a oração do Pai Nosso, onde lá mesmo ele diz, né? Perdoa as nossas dívidas quando perdoamos aos nossos devedores. Então, fica muito estranho, fica desconectado, fica incoerente o nosso mundo íntimo com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está fazendo em relação ao próximo, com quem temos algum desajuste, né, algum entreveiro nesse sentido, né? E a gente tem, dentro desses estudos, a gente vem falando muito da questão dos judeus, né, que se preocupava muito com a questão exterior. E aí, Bastante. quando ele traz essa questão da oferenda, e ele vem falar, o que adianta a oferenda, né, ofertar a Deus se a consciência não está tranquila, né, como você colocou. Uhum. E aí, no Sermão do Monte, se eu não me engano, na Voz do Monte, ele vai trazer o exemplo, é como se nós chegássemos a um pai e falasse, olha, eu não gosto muito do teu filho, não, eu briguei com ele, eu, né, ofendi ele me ofendeu, mas eu preciso de uma ajuda, né? Então, eu estou ofertando aqui para que você possa me ajudar. Imagina como seria essa relação, né? Então, trazendo um comparativo, é lógico que Deus não está nessa questão humana, mas é mais ou menos isso que a gente faz a todo momento, né? Exato. Fica muito estranho realmente, Leonardo, e Jesus ali faz uma proposta quase que impossível para nós, que é no sentido de nos reconciliarmos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. E primeiro nós precisamos compreender bem o significado da palavra adversário, que adversário é aquele que não tem o mesmo ponto de vista que nós temos, né, que enxerga as coisas de uma maneira diferente daquela que nós enxergamos. Não necessariamente o adversário é inimigo, né? Ele é apenas alguém que pensa diferente de nós. E muitas vezes ele está com a razão. Nós já dissemos isso em outros encontros. Às vezes ele tem mais experiência, às vezes ele tem mais conhecimento, mais experiência de vida, ou pelo menos experiência naquele assunto que está em litígio entre a gente e ele. Então, nós devemos também respeitar os nossos adversários como sendo alguém com quem temos muito para aprender, e não como alguém que queira nos eliminar sumariamente, e nem nós podemos pensar em eliminar o nosso adversário sumariamente, não é, Leonardo? Senão a gente vai voltar no primeiro, né? O não matarás, Pois né? é, exato, isso. Então, nós podemos, assim, nós precisamos, assim, por isso que, assim, como eu comentei, não sei se cheguei a comentar com você, que a reconciliação, na verdade, ela tem que começar dentro da gente, né? Primeiro, a gente tem que renovar o nosso modo de pensar e de sentir, renovar os nossos pensamentos e as nossas emoções em relação a outra pessoa, porque às vezes ela que está certa, não nós. Mas também não precisamos nos intimidar por causa disso. É colocar cada um no seu devido lugar, né, sem ofender a ninguém, claro. Então, são muitas reflexões em torno da lição de hoje. É complicado esse ponto, é o ponto de vista mesmo, porque por vezes é o que você falou, nós achamos que o outro está errado, mas nós é quem estamos. Né? E muitas vezes o outro pode estar errado, mas o fato de nos incomodar, ou de nós já acharmos, ou colocarmos a julgar, nós nos colocamos em situação de errado também, equivocada. E eu acho que essa lição, ela
falar assim, olha, primeiro vai reconciliar com o teu irmão, e depois vem, então, oferecer a Deus, ou vem se apresentar a Deus, como é colocado, Uhum. é meio que, mais uma vez, né, é meio que um chacoalhão, porque a todo momento a gente está se apresentando a Deus, a todo momento a gente acha que está no caminho tentando melhorar. Esse é o nosso Uhum. propósito. Só que a gente É. esquece de tudo que nós fizemos. E aí ele fala, olha, não precisa vir falar com Deus, não se apresenta com Deus, não. Vai reconciliar primeiro, né? É o sacrifício mais agradável a Deus, né? Que estejamos Exato. em paz com a gente e em paz também com o outro. Porque é uma grande ilusão da nossa parte, Leonardo, e isso se deve à nossa vaidade, achar que todos concordam conosco, que todos simpatizam conosco, né? Que todos acham certo aquilo que nós fazemos, que aceitam as nossas intenções. Todos nós temos adversários, todos nós temos aqueles que não pensam como a gente pensa, mas não há necessidade, por causa disso, de vivermos nesse clima de agressão e de agressividade entre uns e outros, porque às vezes as coisas podem chegar a um caminho tão difícil que nós temos mesmo que resolver no tribunal, né? E vai a coisa de ao contrário daquilo que a gente desejava para nós, não é? Aí não vai ter jeito, vamos ter que responder perante as leis civis também, né? Além de responder perante a própria consciência. Né? Consciência, né? Lei divina e lei civis, né? Aí Pois complica é. mais ainda. No Então, Palavras de Vida Eterna, Malu, ele vai falar assim, né? Ó, renunciemos o desejo de viver sem adversários, que em verdade sim, funciona sempre como um fiscal. Então, deixa para lá. A gente quer viver sem adversário, isso é impossível. Isso não vai é, existir, né? Mas é não, bom que exista, porque eles vão ser os nossos fiscais. O que nós estamos fazendo sim, certo, fazendo errado. É é, importante tê-los, né? sim, porque são eles que apontam o que a gente ainda precisa corrigir em nós. Por isso que a gente não gosta. Porque os amigos, amigo é amigo, né, Leonardo? Passa a mão na cabeça, conforta, acarinha, mesmo às vezes sabendo que as coisas não são bem daquele jeito, eles são o nosso apoio, e o inimigo ou o adversário não. Ele mostra aquilo que realmente põe a gente no nosso devido lugar, não é? Mas é mais fácil crescer com o inimigo do que crescer com o amigo, né? Não é Isso. verdade? E isso é verdade. Agora, nós precisamos tomar muita atenção nessas palavras de Jesus. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Trazendo essas palavras para aquilo que o Espiritismo nos ensina, né? Ela trata de se entender com esta pessoa enquanto vocês estão na vida da matéria, na vida material, nesta encarnação. Não deixa a pendenga para outra vida. Né? Na próxima. Quantas vezes a gente encontra pessoas que falam assim: na próxima reencarnação eu resolvo meu problema com fulano. Não! Trata de resolver agora, trata de resolver nesta vida, né? Porque senão as coisas depois podem ficar muito mais difíceis, não é? E a gente não consegue imaginar quão difícil isso possa ficar. E muitas vezes esse difícil, Leonardo, é a nossa consciência, que uma hora ou outra ela vai chamar a gente ali no momento difícil de ver que a gente poderia ter transformado o inimigo num amigo e não aproveitamos as oportunidades. E eu estava no estudo de terça, eu estava até comentando isso. Às vezes a gente fala assim, deixa para uma próxima, na próxima eu vou acertar isso, né? Uhum. E é justamente essa passagem, né? Reconcilia-te depressa enquanto estás no caminho, ou seja, enquanto estás junto, né? Mas quantas vezes nós já não falamos, deixa para a próxima? Aí talvez a próxima que era antes é essa de agora. A gente fica, deixa Então, para a próxima, e vai levando isso, né? vai não dá. É. A nossa vida não está aqui, né? Tem que ser na vida futura sempre, né? Isso. É claro que não é fácil, né, Leonardo? Porque, Não. como eu comentei, né, para que a gente consiga se reconciliar com alguém,
seja quem for, é preciso que primeiro a gente se reconcilie consigo mesmo, renovando nossas emoções, nossos pensamentos, sobretudo a respeito da própria pessoa com quem a gente tem um desentendimento, né? E também se autoanalisando, porque muitas vezes a falha maior é nossa e não do outro, não é? E aí ele vai trazer o reconcilia-te, né? Quando Cristo vem trazer, ele vem falar, faz a tua parte também, né? E aí ele pode Isso. trazer, não é? Ele pode trazer um pouquinho a Pedro, né? Perguntando quantas vezes preciso perdoar, né? Uhum. E às vezes fala, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mas nós esquecemos que nós temos que ter esse perdão, mas o outro tem direito também. Então, é Sim, preciso perdoar o outro 70 vezes 7. Mas é é, difícil, né? O sim, reconciliar parte disso. Como você é, colocou, Malu, o sentimento, é isso mesmo, assim, eu não consigo perdoar se eu falar, perdoei, eu esqueci, eu perdoei, não quero nem ver aquela pessoa. Não, o perdão tem que ser dos lábios e do coração. E o isso. sentimento é difícil, né? Isso, é bastante difícil, Leonardo, por isso que é uma grande reforma íntima a proposta de Jesus, né, para que a gente seja coerente com as nossas ações. O que que adianta dizer que nós somos espíritas, somos, enfim, seja qual for a religião, mas vamos falar da gente que estamos, né, assim, comprometidos com o espiritismo nesta vida, comprometidos com o evangelho, no sentido de compreender e procurar vivenciar, é uma incoerência, né? A gente ficar participando das atividades religiosas da casa espírita ou de qualquer casa religiosa, mas manter o nosso coração sempre nesse litígio, né? Nessas desavenças, nessas inimizades, nas antipatias. Claro que é muito mais confortável, muito mais gostoso quando nós encontramos alguém que pensa como a gente, que tem o mesmo ponto de vista que a gente tem, quando existem afinidades espirituais. É muito mais gostoso, a sensação íntima é muito mais prazerosa, mas nós também precisamos aprender a lidar com essas sensações não tão prazerosas, com aqueles que mostram o que ainda tem de errado em nós. Realmente, no final das contas, quem sai ganhando é aquele que procura a conciliação. Agora, se o outro não quiser se reconciliar conosco, paciência. Aí é esperar em Deus, esperar o tempo, porque o mundo dá tanta volta e num momento ou no outro acabaremos cruzando o caminho um do outro novamente, A não é? Rose colocou uma pergunta que você acabou de falar, né? Então, assim, ó, É. se estamos dispostos a resolver essas diferenças e a outra Uhum. pessoa não cede de forma alguma, ainda É. voltaremos de outra encarnação com muitas dificuldades com esse mesmo espírito? Não É, era a mesma pergunta, né, Malu? Eu achei que fosse a. não, mas está dentro, porque às vezes a gente quer se acertar, né, para que não persista fica aquela situação desconfortável, né, Leonardo? E isso acontece em família, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, né? Então, para evitar isso, muitas vezes a gente busca a pessoa para tentar, ou aproveita oportunidades que vão se apresentando no dia a dia, para mostrar para aquela pessoa que nós não estamos guardando nenhum ressentimento contra ela e que desejamos viver bem, né? Viver um relacionamento de paz, de harmonia, de afabilidade com aquela pessoa. Mas se a outra pessoa realmente não vai com a nossa cara, não quer bater, não quer saber de conversa para o nosso lado, aí o problema é dela, não é mais nosso. O importante é que o nosso coração não esteja trancado para aquela pessoa. Agora, como vai ser numa próxima existência? Não precisamos esperar numa próxima existência. Pode ser que nesta mesmo, quando aquela pessoa que naquele momento não quis a reconciliação conosco, pode ser que depois de algum tempo, depois também de ter passado por alguns outros entraves na vida,
ela acabe descobrindo ou reconhecendo que não havia necessidade dela mesma ter sido tão dura e não ter também deixado que o seu coração abrisse para aquela reconciliação, não é? Não sei se respondi como a pessoa que fez a pergunta, a Rose perguntou, mas nós não podemos jogar nada para a encarnação seguinte. Vamos fazer o máximo para resolver por aqui mesmo. E se naquele momento a pessoa não conseguiu, né, passar por cima daquela antipatia ou daquela, enfim, daquele sentimento ruim que ela sente por nós, vamos orar a Deus, né, que foi o próprio mestre que ensinou, né, para que a gente orasse por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, para aqueles que não nos querem bem, né, e tem aqueles que não vão mesmo com a nossa cara, então deixa o tempo passar, que as coisas haverão de se consertar. O importante é que o nosso coração não esteja trancado, né, para esta reconciliação. Como é importante a gente trabalhar para harmonizar, né? Mas se o outro não fizer, é nós, é nossa consciência. Ele tem esse direito, né? Ele tem esse direito e nós devemos respeitar. Mas a gente deve dizer, olha, eu respeito o seu ponto de vista, não tem problema, mas conte sempre comigo quando precisar. Pronto, deixar a pessoa à vontade, né? Porque às vezes só a nossa presença incomoda a pessoa. Assim como quantos também, só com a presença deles, nos incomodam, né, Neolárdia? A pessoa não precisa nem abrir a boca. Às vezes ela não fez realmente nenhuma colocação e a gente não se sente bem ao lado dela. Nós precisamos vencer esses sentimentos, não é? Antes que as coisas se tornem piores. Exato. E aí, diante desses desafetos, vamos fazer assim, qual deveria ser a nossa postura, né? Já trazendo um pouco um gancho disso, e tem uma pergunta agora que vai cair bem nisso, ó, posso perdoar, querer o bem, mas preciso conviver, né? Então, mas e os desafetos? Qual é a nossa postura diante do desafeto? E como que é a convivência, né? Qual é a necessidade da convivência, Malu? Aí é difícil. Acabei saindo tudo do roteiro, né? Primeiro, os ensinamentos de Jesus, eles se aplicam a qualquer lugar, em qualquer tempo, com qualquer pessoa. Agora, dentro da pergunta que a Marisa fez, né? Se essa situação é com alguém da família, aí não tem jeito. Nós estamos convivendo com aquela pessoa. Então, para que o relacionamento não fique tão dolorido, é melhor que da nossa parte a gente procure mitigar, ou seja, literalmente, como se fala hoje, colocar panos quentes em cima, né? Se é uma relação de trabalho, também não fica muito diferente, porque se todo dia que vamos para o nosso local de trabalho e estamos ali trabalhando lado a lado com aquela pessoa, nós vamos ter que conviver com ela, não é? E também na casa religiosa, onde talvez não encontremos com a pessoa todos os dias, mas o importante, Marisa, e para quem também nos acompanha, é pensarmos e refletirmos muito, porque nós ainda vamos falar do perdão, né? Nós estamos falando primeiro da reconciliação, porque a reconciliação, na verdade, é renovação íntima para nós, não para o outro. Se o outro concordar, de modo que a gente passe a ter uma convivência, um relacionamento mais positivo, ponto ganho para esses dois espíritos, para essas duas almas, duas ou mais. Mas se o outro não quiser, como nós dissemos, vamos respeitar e pedir muito a Deus que nos dê paciência, sabedoria, para convivermos com alguém que não tenha esse mesmo bom sentimento em relação a nós. O mais importante, sobretudo, quando a pessoa não quer essa reconciliação, é verificarmos
se a nossa consciência está tranquila. Se a nossa consciência estiver tranquila, fechou. Porque a nossa consciência é o juiz mais implacável. Se fizermos tudo ao nosso alcance e não teve jeito daquela pessoa se aproximar mais de nós, então façamos essa análise. Minha consciência está tranquila? Se estiver, não preciso me preocupar com mais nada. Não é? Eu acho que em questão do conviver que ela colocou, só para não estender, mas é como se tivesse uma família com vários irmãos, e tem uns com mais afetos, uns com menos afetos, uns mais entrosados, outros menos, né? Então, reconcilia-te, né? Mas com alguns você tem mais liberdade, com outros vai ter menos, com outros mais alegria e outros menos, né? A convivência acaba sendo inevitável, né? O problema é que a gente tem uma versão ou um entendimento diferenciado do que seja conciliação nesta nossa época com a época de Jesus. Não significa que a gente tenha que andar assim aos abraços e beijos, no sentido assim, de estar sempre grudado, sempre com aquela melosidade em relação ao outro. É não desejar o mal a ele. Desejar o bem e fazer esse bem a ele, se a oportunidade surgir, né? Mas na época de Jesus não existia esses grudes, certo, Leonardo? Então, assim, o tratamento deveria ser respeitoso, né? Sem hipocrisia e sem agressividade, sobretudo agressividade verbal, não é? É de fato não desejar o mal, né? Vamos pensar assim, Não desejar o mal, sim, exatamente. Olha, eu estou de boa com a pessoa, eu estou de bem com ela. Se ela precisar de qualquer coisa que esteja ao meu alcance, que eu possa fazer por ela, maravilha, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque eu me reconciliei com ela. Agora, se ela não quis se reconciliar comigo, aí, paciência. Minha consciência está tranquila. É isso que devemos buscar, não é? E aí, eu não sei se nós estamos nessa parte da fala do Cristo, mas que ele vai colocar que nós só sairemos enquanto nós pagarmos o último ceitil, né? Uhum. Eu acho que nós estamos nesse trecho, né? No sentido assim de que se não fizermos isso, se a animosidade persistir de ambas as partes, e essa animosidade não for corrigida ao longo desta vida, certamente, aí sim, numa outra existência, aqueles dois espíritos terão que estar novamente juntos, e muitas vezes convivendo na própria família, para tentar a reconciliação. Então, aqueles familiares com quem nós temos uma convivência difícil hoje, talvez sejam aqueles nossos adversários do passado com quem não conseguimos nos reconciliar. Aí, então, a misericórdia divina diz, espera um pouquinho, eu tenho uma solução para vocês. Vão viver sobre o mesmo teto. Vão ser pai e filho, mãe e filho, vão ser irmãos, vão ser marido e mulher, para ver se vocês conseguem se reconciliar. Não é, Leonardo? Então, aí eles fica... apelam um pouco aí, né, Malu? Hã? Apela um pouco, né? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Nós estamos olhando com os olhos do Espiritismo, nós não podemos deixar de lado a lei de causa e efeito, Exatamente. que se expressa através da reencarnação. Então, todos nós temos alguém com quem temos dificuldade de relacionamento na vida familiar. Então, é questão de perguntar, oh, meu Deus, por que eu não me entendi com essa pessoa em outra vida? Por que eu não aproveitei, talvez, uma oportunidade e agora a gente tem uma vida inteira? Porque é aí que está, Leonardo. Quando Jesus diz, enquanto estás a caminho com ele, às vezes leva uma vida inteira para a gente conseguir se reconciliar com aquele espírito, com quem temos desavenças seríssimas do passado.
Então, como não nos entendemos em outras existências, caímos na mesma família, sob o mesmo teto, no mesmo lar, para tentar a reconciliação. E enquanto não corrigirmos isso, vamos ter que ficar até o último instante tentando essa reconciliação. Até pagar o último centavo, o último centavo. O último centavinho. Assim, vamos dizer assim, o nosso último estoque, né, de boa vontade em relação ao outro. E como a família é o berço disso mesmo, né? Quando você fala disso... Família, é o último, assim, é a última chance. Olha, eu dei tantas chances para vocês em outras existências, vocês não se reconciliaram, não se entenderam, agora vocês vão nascer no mesmo teto, sob o mesmo teto, da mesma família. E é bom que a gente se entenda, não é, Leonardo? Dá tanto trabalho passar para outra, né? Resolve nessa. É melhor resolver nessa. Então, às vezes, esse a caminho que Jesus coloca leva toda uma vida, ou muitas vidas, não muitas é? Vidas, muitas vidas. Isso. Quer falar um pouquinho do Chico? Sempre tem um bom caso de Chico Xavier para ilustrar o Evangelho de Jesus, não é, Leonardo? E aproveitando que hoje, segundo a tradição, comemora-se o Dia dos Pais, mas, na verdade, Dia dos Pais e Dia das Mães é o dia dos filhos ingratos, que só se lembram de cumprimentar os seus pais nos dias pré-estabelecidos. E, às vezes, nem isso, certo, Leonardo? Nem no dia de pai, nem no dia de mãe não cumprimentam. Mas aproveitando essas duas ocasiões, né, onde falamos da reconciliação e onde falamos e estamos num domingo onde se comemora o Dia dos Pais, nós poderíamos falar um pouquinho sobre o pai de Chico Xavier, né, que era o senhor João Cândido Xavier, com quem Chico também teve muitas dificuldades de relacionamento. Nós temos aí na foto da direita, quando o Chico ainda era bem mocinho, vejam, com aquele mesmo terninho básico dele, e a foto da esquerda, ele já bem mais idoso. E Chico teve um relacionamento muito difícil com o seu pai, não porque eles brigassem, mas porque o pai de Chico Xavier era muito severo, o que, aliás, era muito comum nos modelos de família de um século atrás, né? Até mesmo dos nossos pais, porque eles também foram criados em ambientes familiares onde não havia demonstração de afeto e onde o pai, como chefe de família, é que dava as ordens, não é? Até mesmo na educação dos filhos. Então, sendo muito severo, Chico teve muita dificuldade de entendimento com o seu pai. E, além disso, o pai de Chico não acreditava nas manifestações dos espíritos que se manifestavam através de Chico Xavier, na mediunidade dele. E desde criança dizia que aquele menino, que aquele filho era meio aluado, era meio lunático, e tinha a preocupação de que ele realmente tivesse alguma perturbação mental nesse sentido. E quando ele percebeu que as pessoas para quem Chico Xavier, ainda lá em Pedro Leopoldo, auxiliava, e essas pessoas muito pobrezinhas queriam doar alguma coisa para o Chico, dar alguma coisa de presente para o Chico, o pai de Chico ficava muito bravo com ele quando o Chico não aceitava aqueles presentes, porque dizia que aqueles presentes muitas vezes eram ali uma galinha, um saco de arroz, ou alguma coisa de alimento para ajudar a família. O pai de Chico foi um homem muito sofrido, porque ele ficou viúvo 2 vezes. No primeiro casamento teve 9 filhos, no segundo 6.
E ele vivia, o trabalho dele era vender bilhetes da Loteria Federal. E como as cidadezinhas eram pequenas, ele andava muito pelas cidadezinhas em torno ali de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, então ele também não parava em casa. E o dinheiro era muito curto. Mas o maior problema mesmo do relacionamento entre Chico e seu pai era na questão da mediunidade de Chico, que o pai não aceitava e não acreditava. Ele zombava, assim, claramente de Emmanuel, dizendo que até mesmo o nome de Emmanuel ele não pronunciava corretamente. Onde já se viu alguém chamar Emmanuel, ele dizia para Chico, o certo é Emanuel. Então, essas coisinhas pequenas. Outra coisa também, Chico era apaixonado por Jesus. Então, tudo que ele encontrava de imagens de Jesus em revistas, ele recortava e guardava consigo. E numa das vezes em que o pai de Chico estava muito bravo, muito nervoso com ele por causa da questão da mediunidade, ele pegou todos aqueles recortes que Chico guardava de Jesus e picou, colocou fogo lá no quintal. Então, teve momentos muito difíceis entre os dois. Mesmo assim, Chico tinha um enorme respeito pelo seu pai. E Chico dizia que ele havia se tornado a pessoa que era pela educação que recebeu de seu pai. O pai de Chico não participava das reuniões no centro espírita, mas fazia questão de saber se Chico Xavier tinha participado. Já que Chico havia abraçado aquela tarefa, ele não podia faltar às reuniões, ele, Chico. E o pai cobrava isso dele. Olha que coisa interessante, né, Leonardo? Então, de um lado, ele era contra, mas de outro lado, ele cobrava do filho a responsabilidade pelo dever abraçado com o espiritismo. E segundo Chico, quando o pai dele, já bem mais idoso, né, próximo do final de sua vida, ele, pelo olhar do seu pai, pelo modo como seu pai olhava para Chico, Chico sabia que o pai estava querendo dizer muita coisa para ele, reconciliar-se afetivamente com o seu filho. Porque há um século atrás, Leonardo, seria inconcebível para um pai dizer ao seu filho, meu filho, eu amo você. Jamais. Não havia demonstrações de afetos entre pais e filhos. Era um respeito, até um medo que existia entre a figura do pai e os filhos. Né? Hoje, as coisas estão muito diferentes. O pai já externa a sua afetividade, o pai consegue, os pais modernos, os mais de hoje, a demonstrar a sua afetividade, o seu amor pelos seus filhos e filhas. Mas há 100 anos atrás, isso era inconcebível, não é? Então, ele não teve oportunidade, o pai de Chico, de se reconciliar, não que Chico tivesse brigado alguma vez com ele, jamais, né? Nem com bom ele. Relacionamento, né? É que o relacionamento era difícil, porque o pai era muito severo, mas, por outro lado, o Chico era muito obediente, né? Então, o que faltou ali, realmente, era não o sentido da reconciliação, porque um estivesse de mal com o outro, não nisso, mas é que, no caso do pai dele, pela própria educação e do meio em que se vivia naquela época, não foi, não sabia como externar os seus sentimentos em relação ao Chico. Mas ele foi muito duro com o Chico, foi muito severo, sobretudo com Chico Xavier, e muitas vezes zombando descaradamente da mediunidade de Chico. Fico imaginando o quanto Chico ficava magoado por ter recebido essas demonstrações de incompreensão por parte de seu pai.
mas jamais deixou de obedecer e de acatar as determinações de seu pai. E no final da vida, o pai, pelo olhar, deve ter externado muita coisa para Chico Xavier. Mas também tem outra coisa, Leonardo, que me intriga muito em Chico Xavier. Ele nunca falou quem o pai havia sido numa encarnação anterior por tratar o Chico daquela forma. Olha a grandeza de Chico. Aliás, com todas as pessoas com quem ele não, né? As pessoas que tinham uma certa animosidade contra ele. E eram muitas, né, Malu? E eram muitos também. Chico nunca disse, ele me trata assim porque em outra vida aconteceu assado. Nunca, nem seu próprio pai, aliás, nenhum dos seus familiares. Ele dizia, claro que ele deveria saber, né? Claro com toda que certeza, né? Com certeza ele deveria saber, não somente o relacionamento dele, porque ele tinha um relacionamento de animosidade também com alguns de seus irmãos, né, que não compreendiam a tarefa de Chico na mediunidade, mas ele jamais desmereceu nenhum deles, nenhum, muito pelo contrário, dizendo que tinha sempre o que aprender com eles e respeitar, né, sem desmerecer jamais no sentido de, ele faz isso porque em outra vida aconteceu assim. Nunca, nunca falou isso a respeito de ninguém daqueles que não se simpatizavam com Chico Xavier. Mas depois todos voltavam a ele, né, quando a coisa apertava, né? Quando a coisa ficava difícil, recorriam a ele, com certeza. É verdade. É isso, mostrando para a gente, Leonardo, o verdadeiro significado daquelas palavras de Jesus também, aliás, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, né, no sentido de respeitar, saber obedecer, saber compreender, né, só que na educação, né, de 100 anos atrás e muito mais, não havia essas demonstrações de afeto entre pais e filhos, que como existem hoje. Graças a Deus que isso mudou, né? Graças a Deus. Era uma maneira diferente, né? Era uma época muito rígida. Até Muito. existia o sentimento, mas o sentimento era mais o respeito do que até do amor, do sentimento, né? Eu acho que vem se depurando com o tempo, né, Malu? Sim, isso. Só para completar, Leonardo, Chico já havia se reconciliado com seu pai desde sempre, né? Mas faltava ao seu pai, né, procurar se aproximar mais do coração de seu filho, né? E isso volta naquilo, né? Quando aniversário do texto ali, né? Quando a animosidade, nós tentamos, o outro não tenta, persista, né? Vai chegar uma hora que o outro vai entender também. Aí é importante estarmos de coração aberto, né? Sim, sem dúvida. Então, talvez, né, numa próxima oportunidade, não para Chico, mas para o pai de Chico, ele possa vir diferente, né, tornar-se um pai diferente para outros filhos, né, porque para Chico, a gente não sabe, né, Leonardo, se voltarão a viver juntos novamente aqui na Terra. Né? Talvez não. Talvez o Chico não, né? Isso, não sabemos. Uhum. E aí, no Consolador, lá na pergunta 338, eu até separei, coloquei, ele fala assim na resposta, né? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penoso. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. E aí, não é? Então, falei isso no começo, falei de novo, porque às vezes nós imaginamos que nós temos que ser perdoados, sem falar no perdão, mas na reconciliação, né? Eu não vou reconciliar não, porque foi ele que errou, né? Mas nós estamos aqui e nós vamos errar. Então, se eu posso 70 vezes 7, o outro também. Então, que a reconciliação seja feita de coração, né? Que verdadeiramente, né? Acho que é isso. Olha, Leonardo,
como estamos num mundo de provas e expiações, e aqui estamos porque somos imperfeitos, todos temos o direito de errar, mas todos também temos o direito de consertar. O dever, né? O dever. E todos também temos o direito de nos arrependermos e procurarmos a reconciliação se o nosso erro prejudicou alguém, não é? Então, isso vai acontecer muitas vezes, por isso precisamos dessa reflexão, que antes de buscarmos o próximo para a possibilidade de um entendimento, nós temos que passar os nossos sentimentos a limpo, né, para eliminar qualquer resquício de rancor ou de mágoa em relação ao outro. Então, o trabalho mais difícil começa dentro da gente, né? E a pergunta que eu falo é, será que nós estamos reconciliando mais ou nós estamos piorando mais, né? Acho que a gente tem que ter muita atenção para não agravar mais ainda, né? Para não agravar, exato, porque às vezes há situações realmente dramáticas, né, muito difíceis mesmo, e que às vezes, infelizmente, são resolvidas no mundo material, no tribunal, mas a falta moral persiste, e essa falta moral, que não foi corrigida nessa existência, terá que ser corrigida numa existência futura. Não é? Então, disso nós não vamos conseguir nos livrar de jeito nenhum. Não é? Exatamente isso. Ah, Malu, chegamos ao final. Acho que Poxa não temos vida, mais perguntas. passa muito depressa. Se não tem perguntas, é sinal de que todos estão muito felizes, reconciliados com todos aqueles com quem convivem. Ah, então eu tenho um monte de pergunta aqui. É o que nós desejamos, né, Leonardo? É o que nós desejamos, não é? Isso. E muitas vezes a reconciliação começa com um pensamento bondoso, direcionado em favor daquela pessoa. Né? Começamos pensando de uma maneira diferente em relação àquele com quem temos alguma dificuldade de relacionamento. Né? Se conseguirmos, já estamos no bom caminho. Não é? Você lembrou bem lembrado, né? O pensamento, a prece é uma grande ferramenta, né? Então, às vezes a gente acha que o reconciliar é só ir lá, né? Físico com a pessoa, mas não, pode ser mental, pode ser uma prece, né? É isso mesmo. Isso, Então, reconciliação, como coloca Jesus neste trechinho do Evangelho, encerrando o não matarás, reconciliação é renovação para nós. Se o outro também se renovar e a gente conseguir se entender, maravilha, ponto ganho para os dois, certo? Exatamente. Então, obrigado, Malu, mais uma noite. Agradecer a todos que estão conosco aqui, nos acompanhando, o carinho, né? Nós que agradecemos sempre pela companhia, pelas boas vibrações de todos os que nos acompanharam nesta noite, desejando um bom descanso, uma ótima semana, fiquem com Deus, fiquem em paz, até o próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Leonardo. Muito obrigada. Um beijo a todos. Igualmente, para a Maria, Dona Maria Veronese, a mãe do Léo, que belezinha. Aqui, ó. Uma boa semana para todos. Boa noite, obrigada.